Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária e nós continuamos a falar sobre os apóstolos, os discípulos de Jesus. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, vem conosco. Vamos para mais um personagem da Bíblia. Hoje nosso personagem é Judas, chamado Judas Tadeu. Não o Judas Iscariotes. Então aqui a gente tem dois Judas. Judas Tadeu, Judas quer dizer render graças. Tadeu quer dizer afeto materno. Esse Judas, irmão de Tiago Menor, que a gente já viu no momento anterior, né, também era filho, portanto, de Alfeu e de Maria. Em algumas partes, em alguns evangelhos, esse Alfeu é chamado de Cleófas. Portanto, ele pode ter tido esses dois nomes, mas era a mesma pessoa, pai também de Tiago Menor. Ele nasceu em Caná, na Galileia, que os amados já conhecem, tem-se histórias em relação a Caná da Galileia. Que nós temos algumas porções interessantes da vida dele. Em primeiro lugar, uma manifestação, uma das vezes em que ele fala nos evangelhos, ele faz um questionamento interessante, né? Ele pergunta a Jesus por que ele se manifesta somente aos discípulos e não ao mundo. Nós temos também algumas dúvidas em relação à vida dele, porque os evangelhos não deixam claro algumas passagens. Por exemplo, muitos autores, muitos estudiosos, historiadores, dizem que este Judas era um dos viajantes no caminho de Emaús que viu Jesus depois dele ressuscitar. Outro diz que era Simão Zelote. Então, nós não sabemos por que não há esta citação, nós precisamos apenas nos basear naquilo que alguns historiadores mais próximos diziam. Uns dizem que sim, outros dizem que não, que era outra pessoa que não era este Judas Tadeu. Uma outra dúvida que nós temos é a respeito de uma carta chamada Judas. Nós temos uma carta no Novo Testamento que foi escrita por um Judas. Então, quem seria este Judas que escreveu esta carta? Pode ter sido Judas Tadeu? Pode ter sido. Judas Iscariotes? Provavelmente não, porque Judas Iscariotes ele morre antes de Jesus, inclusive. Né? Ele se suicida antes de Jesus. Mas pode ter sido também um outro Judas, porque Jesus teve um irmão de nome Judas. E depois que Jesus morreu, os seus irmãos, que antes tinham dificuldade de entender o seu ministério, de entender o seu papel terrestre, eles acabam se convertendo, eles acabam entendendo e ingressando no grupo dos seguidores, dos discípulos de Jesus. Então, pode ter sido um dos irmãos de Jesus, também chamado Judas. Alguns historiadores dizem que ele trabalhou na Galileia, na Samaria e que ele sobe em direção à Mesopotâmia, mas também ele faz o seu ministério na Arábia e na Síria. Não se tem certeza sobre a sua morte. A tradição diz, algumas pessoas dizem, que ele foi martirizado junto com um outro discípulo chamado Simão, não Pedro, mas Simão o Zelote, que era outro discípulo que a gente vai estudar mais para frente. Né? Então, não se sabe ao certo se a sua morte foi natural ou se a sua morte foi através de martírio. A mensagem que eu deixo aqui é exatamente a dúvida que ele faz, que ele pergunta, que ele abre para Jesus. Então vejamos lá, João 14, 22.
nós estamos na ceia, nós estamos no momento em que Jesus fala aos seus discípulos, explica as suas mensagens, os seus mistérios, e aí ele diz assim: disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, por que pretendes manifestar-te a nós e não ao mundo? Ao qual Jesus responde: se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Amém, amados? Bons estudos.